o Marcos Feres, que é um ex-controlador de voo, ele deu um depoimento. E Marcos Feres é esse cara aqui, ó. Esse de vermelho aqui. Ele veio num canal aéreo em 2021. Olha, o caso Varginha aconteceu em 96. Em 2021, ele foi lá, aí o apresentador do canal, né, falou assim, olha, tinha vários controladores de voo, ex-controlador de voo, falou assim, vocês já experienciaram alguma coisa sobre OVNI? Aí cada um foi contando essa história. Quando chegou na vez do Marcos Feres, ele falou, lembra daquele caso de Varginha, tal? Então, aconteceu o seguinte comigo, eu estava na operação, trabalhando, quando, isso dia 20 de janeiro de 96, quando de repente eu olho pro radar assim, e aí tá entrando uma nave, né, um avião de guerra norte-americano sem autorização. Imagina o susto desse cara. Então, ele falou, é guerra. Aí, o que ele fez? Ele falou assim, vou ligar pro chefe. Sim. Né? Antes que ele pegasse o telefone e ligasse pro chefe, o chefe chega na operação. Coisa que nunca acontecia. Ele contou isso. Tá. Aí ele chegou e falou, Félix, tá vindo aí um avião, tá tal, não tem o Avoen, não tem autorização, tal, mas deixa aí, eles estão indo para Campinas, tem 2 helicópteros lá que vão levar esses americanos para Varginha. Ele contou isso. Um caso desse passa pela autorização do presidente? Passa. Então o Fernando Henrique, no caso... Sabia. Tanto é que na noite oficial dos OVNIs, que foi 10 anos antes de Varginha, era o Sarney, né? Era o Sarney, ex-presidente Sarney, 19 de maio de 86. O brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, ele acordou o Sarney de noite e falou assim, olha, Sarney, tá uma invasão aí, tem mais de 2 dezenas de objetos, pedindo sua autorização para decolar os caças de interceptação desses objetos. Não sei se é guerra, né? E aí mandou caça F-5 Mirage no encalço daqueles objetos voadores não identificados. Isso aconteceu em 86. Então, sempre o presidente, se ele estiver ali, estiver no país, ele é consultado para ver o que vai fazer. Porque todo presidente que toma posse, ele é orientado, contextualizado dentro do fenômeno OVNI até um certo limite. Tá. Tem coisas que o presidente não pode saber, por questões estratégicas. Então, quem que sabe o forró do Borogodó, né? Quem sabe o mais consistente? Militares. São os militares da inteligência. Geralmente é a 6ª seção, lá em Brasília, que é o estado combinado da Força Aérea, da Aeronáutica, da Marinha, trabalhando em conjunto, e juntamente com a ABIN, né, que antigamente era o SNI. Na época de Varginha, ainda era o SNI. Hoje é a ABIN, né, a Agência Brasileira de Inteligência, né, de Informação. Então, essa agência hoje é a que cuida dessa parte de OVNIs, assim, às vezes de fazer... tanto é que, por exemplo, se a gente for pensar, na década de 70, quando era o extinto SNI, e que teve a Operação Prato lá no norte do país, os agentes do SNI foram chamados e foram lá investigar também esses fenômenos no Pará. Eu conheci, por exemplo, alguns desses agentes que hoje estão aposentados, tal, e que eles participaram de vigílias junto com militares da Força Aérea Brasileira, do 1º Comar, 1º Comando Aéreo do Pará, chefiados ali pelo capitão Irangê Holanda. Estava o sargento Flávio e tal, e eles viram objetos voadores não identificados, chegaram a filmar, fotografar esse fenômeno, interagir com o fenômeno também. Então foi algo assim grandioso, e que sempre a área de inteligência também ela está articulada com os militares ali para atuar, se precisar. Nesse caso de Varginha, aí a gente teve forte a parte de inteligência militar americana aqui no Brasil, tentaram até subornar as meninas lá, né? A mãe das meninas, dar dinheiro para elas desmentirem a história. Eu não sei, deve ter mais gente que recebeu grana aí também. A gente não tem como provar isso, mas certamente eles agem assim em alguns casos. Em outros casos eles dão cala-boca, né?
dá uma intimada na pessoa, faz uma ameaçinha, né? Tranquila, assim, ó. Você já sofreu alguma ameaça ou alguma tentativa de... Na época de Varginha, sim. Você pode falar um pouquinho pra gente como é que foi isso? Posso. Foi assim, naquela época que estava fervilhando o caso, né? A gente fazia parte do grupo do 7. Então, Sim. a gente se reunia muito com o Claudir Corvo, né? Em São Paulo. E a gente evitava de falar no telefone. Né? Porque a gente desconfiava, né? Que de repente poderia estar... o Claudir era meio neurótico assim, mas era com certeza que isso estava acontecendo. Hoje não mais. Hoje, não sei. Hoje, com a tecnologia de hoje, é mais fácil você interceptar. Por exemplo, é só pegar meu número de celular, o cara tem um programinha ali com um notebook, e aí tudo que eu falar aqui ele grava lá. E sai a voz lá, e a conversa minha com, por exemplo, ligar lá para minha mãe, aí vai sair ali. Ou ligar ali para minha esposa, tal, vai sair a conversa direitinho. Mas naquela época era algo mais físico, então você tinha que colocar escuta, né, com fio, né, com caixinha, os negócios, todo assim. O que aconteceu naquela época? A gente ali, né, descobrindo um monte de coisa do caso Varginha, aí a gente ficou sabendo de alguns militares que tinham participado e que tinham dado alguns relatos. Aí veio a notícia assim, Claudir falou assim, um dos nossos informantes foi preso, lá na ESA, na Escola de Sargento das Armas. Só que aí, até a gente saber o que tinha acontecido de fato, depois a gente ficou sabendo que todos que tinham sido citados ou que tinham alguma desconfiança, a ESA reteve no quartel, na ESA. E junto estava um dos informantes ali, né, que tinha passado algumas informações para nós. Aí ficou todo mundo, agora a gente vai se lascar todo mundo e tal, né, por conta disso, mas aí a família do cara, uma das famílias daqueles militares, falou assim, olha, a gente sabe o que aconteceu tudo, solta o meu marido, senão eu vou na imprensa e falo. E aí depois soltaram todo mundo e ficou por ali mesmo, mas logicamente alguns agentes ficaram monitorando aquelas pessoas até para ver se elas foram orientadas a não falar a respeito do assunto. Tanto é que aí, a partir daquele momento, o negócio fechou. E aí, o que aconteceu? Numa das ligações telefônicas que eu estava conversando com o Claudeir, provavelmente foi interceptada por uma escuta telefônica. Eu já vou chegar na ameaça, né? A ameaça vai ser o final. Tem que ter o contexto. Né? Tem que ter o contexto. Aí, um amigo meu, que era o Carlos Augusto Saraiva de Maria, ele chegou na minha casa, ele que tinha feito a ligação telefônica da minha casa. Eu não sei mexer nisso, aí ele chegou assim, olhando e falou assim, Edson, você mexeu aqui, trocou? Eu falei, não. Eu nem sei mexer nisso, foi você que fez. Não, mas tá diferente. Peraí. Começou a olhar, tal. Aí achou uma escuta num sobrado que estava vazio do lado do meu e tinha uma escuta lá. Aí falou, cara, teu telefone tava grampeado. Eu fiz um jump lá para dar no negócio, entendeu? Mas você fica esperto que o negócio tá complicado.